amores! Tudo bem com vocês? Que bom estar aqui mais uma vez, né, Guguinha? Ótimo, maravilhoso, muito bom estar aqui. Obrigado por vocês estarem aí assistindo e não esquece já de começar curtindo, compartilhando, fazendo tudo que você já sabe que precisa fazer. Coloca o sininho aí para lembrar do próximo episódio, porque esse aqui também, como todos os outros, será imperdível. E queríamos agradecer aos nossos patrocinadores, porque sem eles a gente não estaria aqui com vocês hoje. Alianzo, feito para negócios em evolução. E Acervo Conexão Home, aqui para vocês. E também agradecer o apoio da Bela Paulista. Obrigado, Bela Paulista. Bom, e no episódio de hoje eu vou trazer uma história que aconteceu comigo e as meninas, que eu acho que você vai gostar, assim, você vai sentir orgulho de mim como mamãe. Vamos ver. Conta aí, Bibita, vamos ver. Então, teve a primeira festinha na escola, né? Aí, uma das minhas filhas, sempre empolgada, adora uma festinha, pronto, era festa fantasia, só que era festa que quem ia promover a festa era o 9º ano, nessa época elas estavam no 8º. Eu falei, opa, não conheço ninguém aí. Não, tudo bem, vai na festa. Quem é a mãe? Quem é a mãe da pessoa que está organizando? Passou o telefone da mãe, falei com a mãe, vi a menina, falei com as outras mães da escola, tudo bem, legal. Não, porque eu nunca proibi de ir nada, mas eu gostaria de saber aonde, com quem, né? E aí, então decidi, vamos na festa, a fantasia, vamos comprar fantasia, vamos. Uma que é super organizada, fui lá na internet, já procurou, que eu sempre falo, gente, quer alguma coisa, tem que pesquisar, não sai vendo as coisas custam, sai do bolso, né, vamos valorizar e tarararará. Foi lá, organizou tudo, a outra foi na aba, que ela tem uma certa preguicinha de fazer, e tem uma irmã que já faz o processo. Escolhemos tudo certinho e tal. Chega na hora H de ir pra festa, uma delas, a que não vai tanto. Ai, mãe, acho que eu não vou. Falei, não, vai. Como que não vai? Vai, filha. Aí eu falei, opa, peraí, tá errado. E eu curti esse processo com elas, né? Eu procurei incentivá-las, principalmente a que não vai tanto. Incentivá-las porque na hora de se vestir, sabe, falar que tá bonita, ajudar a escolher as coisas, para ver que ela tá se sentindo bem, para ela sentir que ela é bonita, que ela fica linda do jeito que ela quiser. Então, eu procurei fazer, sabe, ali a liçãozinha de casa, assim, de mãe que incentiva e mãe que dá força para a filha ser aquilo que ela tem vontade de ser. E aí, chegou na hora do gado que nem na festa, falei, ai, meu Deus, e agora? Falei, não, filha, vai, poxa, compramos tudo para você tá linda, você tá maravilhosa, vai na festa. Ai, mãe, não sei, acho que eu não quero. Falei, vamos fazer o seguinte, aí me veio uma luz, Senhor, falou assim, falei, vai na festa. Se você não se sentir à vontade na festa, se realmente você não gostar, você me telefona, eu vou te buscar. Mas não deixa de curtir, não deixa passar essa oportunidade para você, né? Você estava super empolgada, de repente bateu uma insegurança, normal, primeira festa, tudo bem. Mas não se deixe levar por esse sentimento que você está agora. Vai e faz assim, se você se sentir mal, não gostar, você me chama, eu vou te buscar antes. Aí foi feliz da vida. E amou a festa e saiu da festa falando assim, ai, não vejo a hora de ter outra, mãe. Então, assim, eu vi que tem ali a autoestima, né, da criança, porque por mais que a gente fale, eles ainda às vezes se acham feios, né? Todo adolescente, Guga, se acha feio. Olha, essa é uma questão importante para a gente responder se sim, se não e depende. E com a nossa convidada vai ficar mais fácil a gente tentar responder isso. Mas o que é importante a gente começar dizendo, né? Que a adolescência é um período de uma intensa transformação. Então, esse processo de autoimagem, de autoconceito, para se chegar numa autoestima, é um processo bastante crítico nessa fase, porque o adolescente está se apropriando da sua identidade nesse momento. E ele está sendo, na verdade, bombardeado por uma série de informações de padrão, de estética. Então, talvez a gente tinha que questionar que o feio ou bonito tem muito mais a ver com padrões do que com o próprio indivíduo, não é? É verdade. Então, como que ele se vê, né? Como que ele se sente, né? Exatamente. Olha, essa nossa convidada de hoje é uma daquelas convidadas que a gente ama, como todos que vêm aqui, mas ela tem um lugar especial porque ela é da família.
Ela é uma mulher estupenda, linda, maravilhosa, assim, faz sucesso até hoje, mas na década de 80, 90, ela estourou no mundo, na Alemanha, como modelo, assim, internacional. Eu sou, assim, apaixonada por ela. Eu acho que se fosse para namorar uma mulher, eu ia dar em cima da Adriana. Adriana, meu amor, querida. Amada, tu também mora aqui dentro, sabe que a gente é mesmo uma família. E eu fico tão feliz de estar aqui com vocês, matando as saudades. A gente que fica, muito bom, prazer ter você aqui, poder trocar com você sobre esse assunto, né? Pois é, Adriana, que é mãe de 2 meninos também, 2 príncipes, Brian e Oliver, que são queridos. Passaram assim. já da adolescência, mas foi bem intenso, foi bom. Odri, aliás, qual adolescente, qual? Né? Não é intenso. Exato. Começa contando pra gente a sua adolescência. Como foi? Você começou cedo, né? Sim. Era uma coisa só sua ou era uma coisa de sonho de mãe? Não, sabe que era minha mesmo? Sempre gostei, desde criança. Eu já... Meus pais contam que na época era máquina, não era celular, né? Eu vi uma máquina fotográfica, eu já me metia na frente de todos os meus irmãos, e olha que eram bastante. Eu queria sair mais, que ele queria aparecer, já era exibidinha, sabe? Já queria ser. É uma coisa de criança. E depois eu vi as revistas e ficava encantada, assim, de olhar as capas. Eu sonhava, mas eu do Sul, aquilo era tão distante, eu não imaginava que eu ia vir para São Paulo e seguir a carreira. Mas desde antes da adolescência eu já queria. Era uma coisa e aí, como que foi esse processo até você chegar a primeiro entrar? Trabalho? Assim, eu estava em casa e veio um amigo do meu irmão, bateu na porta, atrás do meu irmão, o Vili. E ele chama João Roni. Ele falou, você quer ser modelo? E eu falei, o que é isso, ser modelo? Porque a gente não tinha essa informação que temos hoje, né? Daí eu falava, modelo, o que é? O que a gente faz? A gente vai fazer umas fotos, eu estou fazendo uma agência de modelos. Me explicou. Daí ele falou, a gente faz um book. Aí eu falei, legal. E ele falou, o que você gostaria de fazer, assim, de ensaio, né? Tudo. Eu falei, posso ser de freira? Que eu achava linda roupa de freira, eu tenho até hoje. Meu primeiro ensaio foi roupa de freira. Aí fiz o book e dali comecei, aparecia desfiles, trabalhinhos pequenos lá no Sul, assim, uma coisa bem, não tão profissional, mas já tinha. Daí apareceu, através desses trabalhinhos, concursos de beleza, de colégio, sabe, rainha das piscinas, tudo que era concurso eu entrava, eu achava o máximo, entrar passarela, tá com as meninas, nem sempre eu ganhava, mas para mim já estava bom. Participar daquilo, meus pais nem sempre iam, nem ficavam sabendo às vezes, porque eles assim estavam envolvidos com as coisas deles, eu nem contava, eu já entrava no concurso e quando eu via, voltava às vezes dizendo, ganhei, eles ficavam felizes, mas eles não ficavam muito entusiasmados com isso. Eu era mais entusiasmada, nunca tive, assim, mãe de Miss, tanto que eu participei do Miss Brasil, eu fui pelo Rio Grande do Sul, minha mãe foi junto, e a gente levava, assim, tudo era aproveitando o concurso, sabe? Aproveitando a viagem, aproveitando... E eu vi, às vezes, as meninas, porque a gente é adolescente, eu fui isso com muito quantos nova. anos? Aí eu já tinha 17, eu teria que ter 18, mas eu fui com 17. Mas quando você começou com o quê? Uns 12, 13 anos? Com 13, meu primeiro trabalho foi com 13. Foi com 13, um comercial de anúncio no verão, era assim, da televisão do Sul, depois de joias, eu fiz alguns comerciais e foi tranquilo, assim, eu consegui estudar, conseguia trabalhar, já conseguia me manter com o meu dinheiro mesmo, sabe? O primeiro cachê que eu fiz, eu comprei tecido para fazer, eu já gostava de decoração de casa, a colcha da cama, as cortinas, sabe? Almofadas, eu era muito independente, assim, já... Aí eu queria vir para São Paulo, porque o meu namorado, na época, fez uma foto e me mandou para a Revista Nova, só que meu pai falou, não, tu não vai para São Paulo, que capa de revista, vai estudar primeiro. E eu perdi essa oportunidade, porque ele não deixou. Daí eu casei. Nossa, e sair na capa da Nova naquela época, meu Deus. Eu tinha 16 anos, imagina, era todo um sonho, mas meu pai falou, não, vai estudar e não vai. E a gente obedecia o pai ali, né? Se era não, é não. Aí, quando eu casei,
eu vim para São Paulo. Daí eu comecei a fazer as capas, as coisas, mas eu primeiro precisei casar para poder ter essa independência. Não, e você casou com quantos anos? 18. 18, casou novinha, né? O Brian veio com quantos anos? Aí eu já tinha 25. Já era era nova também, novinha. né? Sim, sim. E Dri, assim, ainda nesse processo da adolescência, você se reconhecia como uma pessoa bonita? Você se achava bonita? A carreira te ajudou a formar essa autoestima? Como é que foi essa construção de autopercepção sua? Assim, tem dias e dias, como até hoje, sabe? Tem dias que a gente acorda e se acha bonita. Tem dias que a gente, assim, na adolescência principalmente, a gente tem aquela coisa de ser meio redonda, né? Não tem as formas. Eu me achava um pouco bochechuda, eu lembro meu nariz, eu achava grande, eu tinha um monte de coisas que eu não gostava. Mas o meu pai, que tinha um senso estético muito bom, ele sempre dizia para mim, nunca mexa no teu nariz. Nunca, que combina com o teu rosto, tem proporções. E quanto às bochechas, um dia tu vai agradecer, ele falava, porque a gente perde com a idade, sabe, essa gordura do rosto. E realmente me ajuda até hoje essa gordura, porque mantém essa coisa de bochecha, que hoje até as pessoas colocam, né? Na época eu tinha em excesso, então me incomodava. Mas o meu pai era muito de... assim, me ajudar na minha autoestima, sabe? De te enaltecer, de te fazer se perceber. De dizer que eu era bonita, até num concurso que eu não tinha o vestido para ir, eu arrumei um vestido emprestado, o vestido era grande e eu não tinha mais tempo de arrumar, e é esse, então vai com esse grande caindo, e meu pai olhou para mim e falou... Pode ir, que você pode pôr um saco de batata que você vai ganhar, sabe aquelas coisas? E eu saí de casa... com essa segurança, e ganhei, inclusive, o concurso, porque eu acho que eu entrei tão confiante, que é bem o que você falou, não é um padrão de beleza, né? É bem isso, não é um nariz grande, não é a bochecha, é se sentir, né? A gente tá confiante. Isso E a gente vê isso ao longo do tempo, né? Assim, os padrões vão mudando, né? O que a sociedade estabelece como mais belo, menos belo, vai se modificando, né? Assim, hoje a gente vive uma era onde a diversidade ocupa um espaço e a diversidade de corpos, de modos, de estilo, né? Exatamente. Agora, muito legal pensar nessa questão do ter próximo de você, num período bastante desafiador que é a adolescência, alguém que tá disposto a te enaltecer e a te reconhecer, né? É muito Ainda bom. mais sendo o pai, né? Exato. Que não são em todas as famílias que a gente tem isso assim comum, ainda mais numa época do sul do Brasil. Qual a cidade que você é? Porto Alegre. De Porto Alegre, né? Que tem uma cultura bem específica, assim, bem né? rígida, de lá. bem rígida. E tem um pai, seu pai era artista, né? Era. Será que é por isso também que ajudou, eu acho que né? isso ajudou. A sensibilidade nesses momentos eu acho que ajuda, sabe? E sua mãe? Ah, sua mãe é fofa, Minha mãe vai. é fofa e sempre estava ali torcendo, sabe? Mas nada Jeitinho assim dela. de impor, sabe? A opinião dela, assim, forte. Ela deixava fluir, sabe? E seus irmãos? 8? 8. Não, no total. Eu tenho 5. 6 homens. 6 homens, ó. E uma irmã feminina, uma menina. Uma menina. E como que eles eram nessa época? Sabe que eles curtiam, mas assim... Sofreu achavam bullying? legal quando... Até Sofreu bullying dos irmãos? teve, né? Imagina, eu tinha uma orelha... A orelha esquerda minha era bem de abana. E eu não me incomodava com a minha orelha. Eu achava que estava tudo bem. Mas quando eu fazia rabinho no trabalho, eles diziam, não, tem que pôr uma fita crepe. Eu colocava a fita crepe, tá tudo bem. Eu resolvi assim. Aí, uma vez em São Paulo, tinha um médico cirurgião plástico, ele olhou e falou, olha, se tu fizer essa orelha assim, vai ficar melhor. E daí eu fiz, a orelha quebrou, doeu pra caramba, mas eu fiz E valeu a pena. Valeu a pena, porque para trabalhar realmente ajudava. Mas isso agora tu falou de padrão, teve uma época de modelo que era o máximo ter a orelha de abana e mostrar isso. Tanto que usavam nos desfiles o cabelo bem puxado e quanto mais assim, avatar, né? Como aquela orelhinha, mais legal. Tu vê, e a minha época até a orelha de abana não era legal. Sim. Então... Não, tem a época da sarda, sem sarda, né? Hoje as pessoas fazendo as sardas numa época em que todo mundo queria esconder. É uma mudança, né, social. Muita mudança. Uma hora é legal ter peitos grandes, daqui a pouco sem peito, sabe? Aquele nariz muito arrebitadinho, é bacana uma época, daqui a pouco não é mais. É um nariz grande, forte, sabe? Boca, mesma coisa, né? Sabe? A fase que
que não ter boca era bonito, daí veio aquela coisa da Angelina Jolie, toda uma boca que era... É muito assim, é total, o padrão vai mudando. O que a gente normalmente alerta aí dentro da vertente da psicologia é que como a adolescência é uma fase onde a gente está construindo a identidade, muitas vezes as pressões sociais e os padrões, eles vêm antes do indivíduo se entender e se reconhecer. Uhum. Então isso perturba esse processo. Por isso que ter, né, o seu pai foi muito significativo. E quem tem, né, você que está aí ouvindo, que tem uma adolescente, uma criança, é muito importante esse período ser primeiro de reconhecimento, de entendimento de si, para antes eu entender o que eu sou frente ao que está sendo posto. Senão eu nem me entendo e já estou sofrendo uma pressão e já quero mudar o que eu sou, já nem está pronto ainda o que eu sou, e aí gera um sofrimento muito grande. E não critique seu filho, né? Acho que isso sabe? Isso é fundamental, não criticar se quer pintar o cabelo de vermelho, azul, verde, ou se quer estar indo numa festa e põe uma roupa... Né, não critica, acho que tem que estar ali junto nesse processo de se encontrar, né? Porque é um processo de se encontrar, né? Até dentro de conceito, o que a gente fala, né? Que antes da autoestima, né? Antes da gente gostar da gente, que é um sentimento muito importante para se viver bem, né? Você tá satisfeito com você, precisa acontecer 2 processos antes. Um é você formar a sua autoimagem e o outro é você formar o seu autoconceito, que é você saber nomear. Reconhecer, olha, esse é o meu nariz, esse é o meu rosto, e tá tudo bem esse rosto ser do jeito que ele é. Guga, e desculpa, eu preciso falar, Imagina. te interromper nessa hora, porque com o que a gente vive hoje, com o celular, com os filtros, isso tá atrapalhando demais esse processo que tem que ser natural. Então, mas o que acontece é assim, né, isso também em termos de gerações, né, hoje a gente vive uma geração onde o filtro, ele vem como um recurso para que as pessoas mais facilmente se encaixem a determinados padrões. Só que a gente não sabe ainda, e esse é um ponto que eu sempre levanto a questão, a gente não sabe ainda o impacto que isso vai ter, porque o tempo dessa geração que está usando esses recursos ainda não é suficiente para a ciência validar qual vai ser a consequência. Então, há uma grande preocupação. O que a gente vê em partes, algumas pessoas passam a ter um atraso nesse reconhecimento de si, porque estão se mostrando e se vendo através de um subterfúgio, né? Que pode vir a ser qualquer outro, maquiagem, etc., que né, existe muda, há muito né? tempo, que também muda, mas os filtros são aí Não, o novo Não recurso. só os filtros, tinha o Photoshop, que já mudava, que já né? mudava. Porque nas revistas, não era no celular, mas as revistas também já eram tratadas, né? Então, já sai, não nos anos 80, mas de 90, depois que o Photoshop realmente chegou, começou, então já tinha isso da perfeição da pele, né, da perfeição do corpo, ser emagrecer, sem tudo, celulite, né? e as pessoas achando que aquilo é real, só que não é. Tanto que quando via pessoalmente, nem reconhece, né? Não, e hoje tudo bem que não tem mais essas revistas, salvam-se uma ou outra revista, né? Mas a gente tem, nas mídias sociais, tem aquelas que ficam cultuando a magreza, né? Não a magreza saudável, se é que eu posso falar assim, mas fica cultuando isso. Por aí as meninas olham e falam, ai, quero ter a tal da barriga tanquinho. Eu passei por isso, da barriga. Ai, mãe, como é que tá minha barriga? Não, tanquinho não, chapada, né? Invertida, enfim, tem nome pra tudo. Porque apesar dos padrões mudarem, existe um certo consenso social do que é esteticamente mais adequado e o que não é. Veja, não é o que eu acredito, né? É o que a sociedade impõe ao longo da história. Então, o nosso exercício com os adolescentes, principalmente, é sempre poder fazer esse olhar individualizado. O que é bonito é o que a sociedade estabelece a partir de alguns padrões que não vão representar as pessoas. Então, por isso que a gente precisa questionar os padrões, né? Não quem é o adolescente, que corpo ele tem, que característica ele tem, mas que padrão é esse, que forma é essa que a gente está escolhendo seguir, determinar, e é isso que gera muito sofrimento. Mas o que é muito interessante até nessa conversa, né, falando com a Adriana, e aí também sabendo da história da Bianca, né, desde o começo da carreira dela, com Paquita, né, o que padrão, né? Padrão, né, essa referência de um padrão. A gente sabe que a grande maioria das pessoas não alcançam esse padrão e vão sofrer por isso. Mas mesmo dentro da estrutura do padrão, existe uma inquietude, né? Existe um desconforto. Porque é como se nem estar próximo do padrão fosse o suficiente. Não é.
Não tem é que estar isso. menos isso, tem que estar mais aquilo. E aí, Idri, se você puder contar pra gente no universo da moda, você que, né, percorreu aí uma jornada, uma carreira, alcançando lugares, espaços, países, como é essa pressão, assim? É forte. Eu falo, até o pessoal acha que ser modelo é uma carreira fácil, que é assim, é uma coisa fácil. E não é, porque tu vai todo dia num lugar diferente, com pessoas diferentes, que muitas vezes tu vai chegar no estúdio e vão te aplaudir, te achar bonita, te elogiar, e muitos tu bate o pé e tu já sabe que não gostaram de ti. Tu já sabe que tu não tá sendo, não é o padrão que eles estavam esperando. O perfil, tal não perfil, era o perfil, né? Ou então por algum problema de energia da pessoa, eu sei que... Não e gostou, daí, não gostou. Não gostou, e tu te sente mal. E tem gente que fazia questão de mostrar que não gostou. Ou então, quando tu vai mostrar o book, olha, te entrega, assim, depois de tu andar horas de ônibus, sabe, a pé para chegar no frio, muitas vezes na neve, daí o pessoal olha assim... tu vê que aquilo ali não... que tu perdeu tempo porque não gostaram de ti. Então, é muito... sempre lidando com a tua imagem. Gosta, não gosta, vou dar certo. Então, tu já sai de casa pensando, será que vai dar certo? Será que vão gostar de mim? Porque eles te aprovaram no teste. Só que, às vezes, no dia do trabalho, o fotógrafo não foi que aprovou, foi a cliente. O fotógrafo pensou numa outra. Nossa. Então, não é uma coisa... Que, inclusive, ele pode estar saindo com ela, né? ainda tem mais ainda tem isso, tem mais né? outras circunstâncias. É tanta coisa que envolve que muitas vezes eu pensava em desistir. Por isso que eu digo, se eu não gostasse muito, porque tu tem que amar, tu desiste rapidinho, porque é muita coisa, sabe? E muitas vezes tu tem que ir pro trabalho, independente de tu tá com dor de garganta, dor de cabeça, com febre de 40 graus, o dia tá marcado. Tu não pode dizer assim, pode ser amanhã. Não, porque é toda uma equipe que tá lá e é uma viagem e estão te esperando, tu não tem como desmarcar. Tu acordou mal, vai ficar no sapato apertado o dia inteiro, em pé, muitas vezes sem comer, que agora ainda eles têm, as modelos hoje têm voz. Na minha época, a modelo era um cabide, a gente ficava lá sem comer e ninguém lembrava que a gente tinha que comer ou não, sabe? Era uma coisa assim, que tu reclamasse, a gente tinha medo de reclamar qualquer coisa. Tá doendo o sapato? Não, daqui que eu coloco. Tipo, né, pé de modelo não tinha número. E é verdade, a gente passava vários trabalhos, vários dias no sol, quando era externa, com rebatedor quente, queimando o olho, mas tu não reclama, vai, aguenta. Então, eu falo, não é fácil, não. Às vezes tu lida com o ego das pessoas, porque é um meio de muito ego, sabe? E tu tem que saber levar, saber aguentar. Não, eu acho que é um trabalho de psicologia, assim, muito forte. Nossa, e a autoestima aí? Exato, porque você tem que sustentar uma autoestima, sendo que você tá se expondo constantemente a uma avaliação, a um julgamento, a uma negativa, frustração, a uma rejeição. O tempo inteiro. O tempo inteiro. O que ajuda, que eu acho, pelo menos me ajudou, que eu tive uma vida paralela a isso. Eu não entrei na carreira, assim, na hora que eu estava no trabalho, eu era 100% daquele trabalho. Mas eu também saía disso, eu saía do estúdio, do trabalho, eu tinha a minha vida, que era com meu marido, com meu filho que eu tive, que eu levava junto, inclusive é uma história que assim, meu desafio foi quando eu era muito mãe, querendo sempre ficar com a filho junto, e eu no início falava para a agência na Alemanha, principalmente, no Japão não tinha filho, mas na Alemanha eu engravidei lá, aí eu dizia, olha, eu tô levando meu filho, porque ele mama. A agência falou, não pode, não pode levar filho, e eu falava, como que eu não vou levar? Porque a gente viaja muito, os alemães gostavam de viajar e tá em outros países. Então, como é que eu vou ficar 10 dias num país, 10 dias no outro e meu filho... E lá, assim, não tinha empregada, mãe, tia, avó, era eu e... Não tinha uma rede de suporte, só. Era você... Então, eu levava. E ele cuidava para mim e eu dava mamar a noite inteira, no outro dia saía para trabalhar. Então, comecei a levar escondido. E muitas vezes eu ia no mesmo avião, eu ia camuflada de lenço, óculos, para ele não ver. Só que um dia, eu indo de Munique para Miami, estava dentro do avião
E ele sentiu, acho que o cheiro, só pode ter sido do mamá, porque ele começou, mãe, mama, mama. Ele falava mama, não é mãe nem mãe, mama. E eu tava com uma modelo falando em inglês, ela disse assim, esse bebê tá te chamando. Eu falei, mas não conheço. Sentei do lado dela e comecei a conversar. Daqui a pouco eu descobri que ela era brasileira e que morava em Londres, estava indo para o mesmo trabalho. Aí eu falei, ai, que bom, então eu vou te contar, aquele bebê é o meu filho, eu estou indo para Miami com ele vai ficar num outro hotel, que às vezes ficava no mesmo hotel, e às vezes em outro hotel, dependendo do hotel, se era muito caro, eles ficavam num hotel mais em conta. Aí ela naquela época não tinha celular, eu fiquei super amiga dela, ela me avisava, ligava no hotel e dizia, vem correndo que mudou o horário, porque no horário do almoço eu ia lá, da mamá, voltava, pro trabalho. Sabe? Acabava o trabalho, à noite eu ia lá, dormia no outro hotel, voltava de manhã, tipo 5. Então era puxado. Imagina o pessoal da recepção vendo eu sair de madrugada. E sempre era assim. E sempre lugares... Aqui em Miami ainda era fácil, tinha um hotel perto. Mas na Tunísia, uma vez numa ilha, eu fiquei em Djerba, assim, muito longe. Eu tinha que andar a pé, correndo num deserto. E eu estava no Clube Médio, o GO falou, não, mas tu não pode à noite correr nesse lugar, que é perigoso. Pode ter cobra, podem te roubar. E eu nem tinha pensado nisso. Falei, não, mas é meia horinha. Ele falou, não, eu vou te arrumar uma carona. Me arrumou uma carona de camelo. Sabe? De camelo? De camelo. Mas eram umas loucuras que eu fazia tudo para estar junto, sabe, com ele. E toda vez era uma aventura, toda vez era difícil, era muito difícil. Foram 5 anos assim, escondendo, correndo, fugindo. Depois eu vim para o Brasil, eu tive o Oliver. Aí aconteceu que eu levava 2. Só que era um pouco melhor, porque eu já estava trabalhando como produtora também. Então, eu ia como modelo e produtora, e daí o Gilberto era fotógrafo, então a gente ia em família, e daí levava... Era menos tenso. Vocês estavam no comando, né? Estavam ali, no comando. Então mais fácil. Igual eles, assim, os clientes não sabiam, né? Mas eu levava eles para onde... Mas sabe que eu não me arrependo, era tenso, cansativo, mas era tão bom, porque estava junto, assim. Sim, eu acho sim. que a gente quer estar com os filhos, né? Quer estar perto, Então, toda essa situação, assim, te ajudou na autoestima? Na Pode sua ser. autoestima? Eu acho que sim, porque eu sentia sabia poderosa? que eu saía dali, eu tinha uma vida diferente. Eu acho que quando as meninas modelos que eu acompanhei, porque depois do meu lado de produtora, eu convivi muito com modelos, largam a família, vêm do interior, vêm de outros estados, como eu vim, só que vem sozinha, deixam tudo lá atrás, e daí os desafios se tornam muito difíceis, e daí elas começam a viver aquilo ali, sai do trabalho, vai à noite para balada, aí bebe, aí no outro dia tá inchada, daí, sabe, começa a ter uma coisa pesada, porque daí elas só vivem aquilo ali. Entre modelos, gera uma dependência começa mesmo, que elas dormem e acordam em apartamentos só com modelos. E são tudo novinha, tudo adolescentes. Então, isso causa uma... Ai, ela pegou o trabalho, eu não peguei. Elas estão juntos o tempo inteiro. Então, isso é... Eu já não, eu estava com a minha vida, família, sabe? Então, isso me ajudou. Hoje a gente fala muito de saúde mental. Na época falava, na sua época dessa experiência, não, né? Nem... Nada. Ia vivendo, a gente não tinha sequelas informação. Eu acho hoje tão bom isso, né? Que vocês podem dar informação. A gente nem sabia se estava fazendo certo ou errado. Até hoje eu me pergunto, será que eu fiz certo isso? Será que eu fiz o melhor? Porque a gente não tinha esse tipo... A gente fazia por instinto, vai fazendo. Não sabe se é isso ou aquilo, se é melhor ou não é pior. Não tinha como. Nem pai e a mãe tu podia perguntar, tu não tinha essa liberdade, sabe? De ficar aí. Eu, pelo menos, eu não queria dar problema e preocupação para os meus pais. Então, eu nem contava, eu nunca desabafei e disse, ai, pai, me ajuda, mãe. Não, eu costumava nem falar os meus problemas para eles, com medo de que eles fossem sofrer, então ficava... Te dar bronca. Eu dizer, sai disso, eu falei para tu não fazer, sabe? Então, volta para cá. Eu preferia eu engolia sozinha, sabe? Achava que dava conta. Às vezes acho que eu devia ter tido mesmo, era um acompanhamento psicológico, mas a vida ensina também, né? Não tenho dúvida, é isso. Acho que a aprendizagem aconteceu. Mas hoje eu sei que tem acompanhamento. Os modelos
eu acho que as agências têm um acompanhamento, algum profissional que vai ajudar, que precisa. E como que foi com os seus filhos, com os meninos? Essa fase da adolescência deles, da autoestima. Você acha que menino é diferente de menina? Como foi a primeira saída do Oliver, do Brian? Você lembra disso? Sim, tem eu lembro. Momento? Principalmente as quando namoradinhas que deviam as ficar assim, ó, dois gatos. de 15 anos, né? Eu lembro bem. E eu era, assim, uma mãe bem presente sempre. E eu acho que ali começa mesmo... Porque como eu sempre trazia eles comigo, na adolescência eu estava, às vezes, mais ocupada e deixei um pouco mais eles. Mas até me arrependo, porque eu acho que a gente, em vez, quando criança, devia se preocupar ainda mais na adolescência, porque eles estão em contato com o mundo, com os amigos têm mais influência, né? Então, mora o perigo aí, né? Do que quando criança que está perto da gente. Bom, o Brian e o Oliver, eles viveram no meio de modelos, então eles tinham esse senso de beleza, de moda, e gostavam disso, apesar de jogar futebol, eles curtiam isso. E então, às vezes, eu ia passar um corretivo numa espinha, eles não se importavam, assim, eles achavam que era normal, tudo bem, sabe? Não tinha aquilo, ai, homem não passa. Passa assim, tá colhendo, vem cá e passa um corretivo. Então, eu sempre tratei eles muito livres, sabe? Eu não fiquei exigindo também deles, apoiando, sempre apoiando. Quer jogar? Vai jogar, vou lá torcer. O futebol, o esporte, eu acho que ajudou eles, mas também tiveram problemas com, né, assim, eu ficava preocupada muito com o Brian, eu ia nas baladas, cheguei de pijama atrás dele, sabe? Balada? Chegar pro DJ e falar, pode anunciar o nome do meu filho, porque eu não Adriana. achava. Sabe, coisa olha. De... Eu acho que de quem me trataram é a mãe do meu filho. Não, mas sabe, a gente... É preocupação. Só que a mãe sabe, né? Tu fala, deixou na frente da balada. Os pais dos amigos iam buscá-lo, só que chegaram lá e não encontraram. Aí me liga e fala, ele não está aqui. Eu falei, como? Eu deixei ele aí? Eu falei, vou achar ele dentro da balada. Olhava no banheiro, embaixo das portas, assim, procurando, será que, sei lá, bebeu demais, desmaia, caiu. Né? Daí o segurança nem queria deixar. Eu falei, eu tenho que entrar, eu sou mãe. Você me deixa, eu só vou olhar, assim, embaixo. Sabe? Entrei no banheiro masculino. Aí não achei, eu já estava indo para a polícia e o Brian sempre foi muito alto, né? E ele estava dançando com uma menina menor, ele estava tão curvado que ele... Por isso que ninguém achava ele. Ele esqueceu do horário, ele estava lá com a menininha aos beijos. Aí eu, por sorte, esbarrei ele. Quando eu fui dar a última olhada na pista, eu esbarrei ele. Ai, deu um susto. Quem tá fazendo aqui? O mico, né? Ele com a menina, a mãe dele ali. Peguei ele pelo braço e falei, tu vai embora. O combinado era 3 da manhã, aquilo já era quase 5. E cada segundo, quando tu não tá encontrando teu filho, parece que é uma eternidade, sabe? E eu acho que hoje... Só de pensar, me dá falta de ar, te juro por Deus. E hoje pensar nelas, nesse momento, nessa experiência? Nossa Senhora, não, na minha e na situação dela, porque é terrível. Um segundo é uma eternidade. Não, e hoje os pais têm que se preocupar mais, porque o mundo, eu acho que está mais tenso. Meus pais, eu acho que não se preocupavam tanto, porque a gente... não tinha tanto perigo em volta, né? Tanto perigo, tanto estímulo, tantas possibilidades, tantas escolhas. Ou será que tinha o perigo e a gente não tinha acesso a eles? Porque acho que o perigo estava aí, mas a gente não tinha esse acesso todo que a gente tem hoje, né? O que a gente fala é que as ameaças sempre existiram, né? O que é considerado ameaça sempre existiu. Sempre teve. Mas hoje, de fato, existe um acesso, né? Existe um acesso à globalização, à tecnologia, aproxima universos e realidades, né? Com certeza. Por isso que é um trabalho sempre de conscientização e conhecimento. Agora, foi mais difícil para você lidar com adolescentes do que com crianças? Para os seus filhos? Assim, você como mãe foi mais desafiador? Foi mais tenso? Muito mais. Como criança não davam trabalho nenhum. Eram bons alunos, bons filhos, bons tudo, assim. Na adolescência, aquele anjinho vira daí é difícil. Mas, assim... tem momentos, fases, né? As fases boas, as fases ruins, a gente vai ali, segurando onde pode, né? Eu acho que o importante é estar presente, tá? Poder ajudar, porque eu sei que é tudo insegurança, né? E às vezes até erram e a gente faz as coisas erradas, porque os pais, porque
estão fazendo por amor. Eu acho que é tudo que a gente acha que dando amor e educação é suficiente, mas depois de muito tempo eu vi que não basta. É tão mais complexo, né, criar um filho, e é tão mais desafiador que todos os pais deveriam se formar em psicologia, né? Porque é muito difícil a cabeça de cada um é tão difícil, e tu pode criar 3 filhos, 2 iguais, mesmo amor, mesma educação, cada um tem a sua cabeça, cada um tem seu jeito. Eu falo até dentro do consultório, eu brinco, mas falando sério mesmo, que filho é investimento de alto risco. Você investe, você pode trazer, mas a garantia de que aquilo que você está trazendo vai realmente trazer esse resultado não é, porque são muitas variáveis envolvidas, né? E é isso, no processo da adolescência principalmente, outras referências começam a fazer parte. Então não é só pai, mãe, família, mesmo que em algumas famílias isso já não seja uma boa referência, mas mesmo que fosse sendo uma boa referência, não é o suficiente. Outras vão vir, né? Então você tem escola, você tem amigos, você tem internet, você tem televisão, você tem todo um sistema que vai gerar uma influência, né? Então os amigos parece que tem mais poder do que os pais na adolescência, né? Tem, total. A gente não tem voz. Pai e mãe passa a ser chato, não sabe nada. Mas vocês sabem por quê? E acho que é legal falar disso pra vocês, mães, assim, e pra vocês que estão assistindo. A jornada de independência, ela é uma jornada em que, para que o indivíduo se torne independente, ele precisa desfazer de alguns processos que geravam dependência. Então, a referência de dependência... Pai e mãe. É pai e mãe, é família, é o sisteminha nuclear ali, né? Ou avós, tios, para quem, né, das realidades familiares diversas. Então, muitas vezes a independência, ela vem quando você se distancia. Porque a referência de dependência é essa. Tanto que tem muita gente que se encontra, se entende, se reconhece distante, né? Na escola, nos amigos, no intercâmbio, por causa desse processo de busca de independência. Mas é claro que a gente entende que é desafiador para os pais, mães, educadores, né? Porque a independência gera uma ausência de controle. Eu não tenho mais muito controle sobre o que está acontecendo. Não, e tá fugindo de mim, né? Você já teve essa sensação do ninho vazio, assim? Porque os seus já são adultos, gente. Eu falo aqui dos meninos, meninos, mas são 2 adultos já. Teve, sim, mas eu acho que isso que tu falou tem muito sentido da dependência, porque eu vejo até, não tem uma frase que fala pais caretas, filhos loucos, pais loucos, filhos caretas. Quando os pais são muito presentes, muito assim, tem os filhos muito dependentes, eles parecem que querem mais independência, então eles vão mais, sabe? Eles se arrojam mais, porque eles sabem também que os pais estão ali para qualquer coisa, tá sempre ali. Eu não sei se isso faz sentido, mas eu sempre pensei, puxa, eu criei tão dependente, porque isso que eu fiz foi uma maneira de ter eles dependentes de mim, né? Eu não sei se eu fiz o certo, mas eu fiz o que eu queria estar perto deles e estar sempre presente, muito presente. Mas olha, eu vejo, Adriana, hoje você assim, com os meninos, vocês têm uma relação tão legal. Eles sabe? são muito amigos, carinhosos e muito amigos. Eles conversam com ela, eles protegem. É verdade. Você olha e fala, poxa, tem uma relação não só de mãe e filho, tem uma relação de amizade aí. Tem diálogo, tem conversa, tem troca. Isso tem, eu não posso me queixar, são 2 amados. Então, mas eu falo assim, ó, na dependência, principalmente do primeiro filho, que a gente parece que protege mais, por medo, sabe? Então, protege muito. Então, eu acho que isso cria mais dependência e pode não ser positivo essa proteção demais. O pessoal não fala que desprotege. Faz sentido, eu acho. Não, sem dúvida. Eu sei, porque eu sou a 6ª filha e eu sou totalmente diferente da primeira. É isso. Que foi muito mais protegida. Eu me criei... Mas o que você acha que você protegeu demais? Qualifica aí, o que é essa proteção demais? É ir buscar pelo braço às 3 horas da manhã na festa? Não, isso só foi Não, então, qual que é essa proteção? Em tudo, quer ver? Tipo assim, ó. Ai, tá bem friozinho. Peraí, vamos levar 3 casaquinhos. Ai, não pode passar um tempinho sem passar fome. É lanchinho, é se preocupar, não comeu, já sofre. Ai, não comeu. Sabe uma coisa assim, muita... Sofrimento nenhum. Momento. Não pode ter sofrimento. Entendi. E tem que ser bem educadinho. Uma vez no colégio, me chamaram. Pensei, nossa, o Brian é tão educadinho, tão comportado. Por que estão me chamando? Sabe porque a professora falou, ele estava na 3ª série,
criança ainda. Aqui no Miguel de Cervantes, a gente quer preparar as crianças, não só para o vestibular, né, para a vida. E crianças educadas demais como ele nos preocupa. Eu falei, hã? Educadas demais, quer dizer que o Brian é muito educado. Ele se preocupa se ele estraga o desenho, se ele esbarra numa criança, ele fica muito preocupado. E ele era assim mesmo, bem certinho. Muito bonzinho. E eles me alertaram. Tanto que eu tentei mudar isso, porque uma vez ele estava indo para um aniversário no meu prédio, todo arrumadinho para o colégio com presente. Aí uma menina, que era metade dele, empurrou ele na piscina, molhou todo. Aí ele veio, eu tô todo molhado, molhou o presente. Troquei ele todo, arrumei, falei, agora tu vai levar essa jarra de água. Eu pensei, não vou mandar ele empurrar a menina, porque vai que a menina morre afogada, mas tu vai levar uma jarra de água e vai jogar água nela. Porque eu pensei, ele tem que parar de ser bonzinho e... Aí sabe que eu fui seguindo ele foi lá, pegou um jarrinho d'água que eu tinha dado, um vaso de água, e jogou na jardim e foi para a festa. Eu fiquei assim, eu falei, ai meu Deus, será que eu fiz errado? Eu queria que ele jogasse água na menina, mas no fundo me deu orgulho que ele foi legal, sabe? E ele é assim até hoje, mas... Será que esse excesso de... Sabe que os pais, às vezes, querem o filho tão educadinho, dá bom dia, dá boa noite, não machuca. Tudo ele tem que fazer certinho. Eu acho que não é o ideal. O excesso não é o ideal mesmo. Nada que excesso é ideal. O que a gente fala é que tem um indivíduo com autonomia e características próprias para ir brotando. Então, quando a gente coloca muito um sistema já controlado, a gente impede que esse organismo também se manifeste de forma autônoma. Uhum. Então, a gente sempre fala que o ideal é a gente pensar no contorno, assim. Então, a família é um contorno. Estamos aqui, a referência é essa, é assim que a gente faz, mas vamos ver como é que ele age. Vamos ver como é que esse indivíduo faz, né? Uhum. Agora, tanto para Adriana, Bianca, mães que estão por aí, é super importante a gente pensar assim, se não houver negligência, se não houver violência, o resto é parte de um processo de aprendizagem também, né? Uhum. Ser mãe é um exercício, né? Como você falou, assim, não tem uma faculdade, não tem... Hoje o conhecimento está aí, mas o desafio, a vivência, ela é única, do né? dia a dia ali. E é um desafio mesmo. E a sociedade... por si só já trata muito mal mães, né? Você vê a sua experiência profissional, você teve que mentir seu filho para poder... Como se estivesse fazendo uma coisa errada. Exato. Então, assim, se punir, se cobrar e se culpar é uma coisa que a gente não quer aqui, tá? Não tem isso, assim, mães não se culpem, a não ser nesses casos que eu falei, né? Se tiver alguma violência e negligência. Claro. Fora isso, o cuidado é aquilo que você consegue. Entre o real e o ideal tem o que é possível. E o que é possível é o que a gente vai conseguir fazer naquele momento. Tem o pode, não pode, depende. Exato. E ser muito um pouquinho enérgico, às vezes, também é importante, né? Para ter mostrar uma segurança para eles, né? Não digo assim ser aquela carrasco, mas ter um pouquinho, dar limites e ter assim... É ser assertivo mesmo, né? É ser assertivo, é você poder mostrar que você tá ali com essa referência. Se ele vai contestar, se ele vai testar de outro jeito... por isso que é investimento de alto risco. E essa situação dela com o Brian? Qual delas? Que jogou na piscina e depois mandou jogar um jarro de... O que você fala dessa situação? É muito interessante pensar que a gente, quando tem a intenção de querer o melhor, isso não é garantia de que a gente vai fazer as melhores atitudes, né? Então, o querer o melhor, muitas vezes, leva a gente a um exercício. Então, foi um exercício. Deixa eu pensar aqui, como é que eu posso conduzir essa situação para ele ter um outro comportamento? Mas a identidade dele já estava ali. Já estava, e é a identidade dele. É muito legal ver, né? Por isso que gera orgulho mesmo. Eu gerei porque eu pensei, ele... Você foi vingativa e ele não foi vingativo. Não foi, eu estava sendo, mas ele foi mais superior a mim, né? Tipo assim, vou olhar aqui. Ele nem olhou para trás se eu estava olhando, não, mas eu estava indo atrás e eu vi. E sabe uma coisa, para não perder do que vocês falaram, que eu acho importante, né? Existe um estudo dentro da psicologia já bastante consolidado, de que a ordem de nascimento dos filhos, para quem tem mais de um filho, né? Ela... cria variáveis específicas no desenvolvimento do indivíduo. Então, o filho mais velho, o primeiro,
ele chega e ele se desenvolve no ambiente sem outra criança por um tempo. Então isso cria um desenvolvimento diferente. O segundo, quando ele nasce, já tem uma criança ali. Então a experiência dele de desenvolvimento é outra. Por isso que muita mãe fala assim, muita mãe e pai, né, fala assim, mas eu criei do mesmo jeito, eu dei o mesmo amor e eles são tão distintos. Além da genética, além, né, das diferenças genéticas de cada um, o ambiente é distinto, o ambiente é diferente. A mãe é outra. Eu já sou outra mãe. É outro tempo, é tudo diferente. É tudo diferente. Mas o pai e mãe, principalmente a mãe, ela tem uma mania de comparar. Que eu acho que não é certo, porque cada um é um. Cada um é um. E às vezes a gente compara, assim, inocentemente, mas compara, sabe? É normal. Automático. Fala, mas esse era tão assim, tão assado. Então, mas eu tenho gêmeas. Então, cresceram juntas. Não teve essa diferença do primeiro e do segundo. E elas são completamente diferentes, né? Então, porque a identidade de cada um, Tem né? a identidade, tem a genética de cada uma, tem as características de cada uma, mas olha que interessante pensar para você que tem gêmeos. Elas não ocupam o mesmo espaço, elas ocupam espaços distintos. Então, às vezes, por exemplo, assim, nós vamos fazer uma viagem de carro. Uma vai ocupar um lugar do banco, a outra vai ocupar um outro lugar. Então, só o fato de eu estar no lado direito, eu já assisto a situação de um jeito diferente de quem está do lado esquerdo. Então, é super sutil, legal, mas é dessa forma. Então, assim, elas cada uma tem um quarto, né? Um quarto tá virado para cá, outro quarto tá virado para cá. Quando eu chamo, a mãe chega mais fácil para mim do que chega para outra. Então, as diferenças, elas existem. Mesmo sendo gêmeos, o ambiente vai ser diferente. Mesmo com a mesma educação, olha. Por isso que é importante a gente entender que a gente tem que se absolver desse processo, né? De culpa. A culpa materna é uma das piores coisas que a gente pode carregar, porque gera horrível. Muito sofrimento. Muito sofrimento, é verdade. Você sabe que quando eu fui pro hospital, né? Eu tava no final do 7º mês, então eu fui ótima, só achei minha barriga dura, mas o médico falou, vamos lá, para dar uma injeção, para segurar mais um pouco, gêmeos, né? Dia das mães, vou comer no Joaquins, né, hambúrguer e tal, feliz da vida. Cheguei lá e fiquei. E ela falou, e a primeira coisa, ela falou, olha, vamos fazer o parto agora, porque você tá com 10 de dilatação e não tá sentindo nada. Eu comecei a chorar, por que você tá chorando? Eu falei, porque eu tô me sentindo culpada, que eu não consegui segurar mais. Então, eu falo que foi a primeira sentimento de culpa que eu tive. Porque eu não consegui segurar mais tempo, porque o normal é segurar até 9 meses. Então, é uma culpa que ela vem do nada, né, Guga? Porque... Então, a gente ainda não aprende essa culpa, não é uma culpa que você vai sentindo. Eu entendo, é bem mas é interessante isso, porque a culpa é um sentimento que é formado na experiência social. Uma criança, ela não sente a culpa como o adulto sente. Ela sabe que, por exemplo, eu olhei pra você e tô empurrando a xícara e aí caiu no chão. E aí, dependendo da sua reação, é que eu vou ter a consciência de que, não era pra eu ter feito isso. Né? Então eu preciso da experiência externa. E essa tua fala, nessa situação, demonstra que quando você chega no hospital com uma concepção e a pessoa já te traz um cenário de, olha, vai ter que ser agora, e fala que o motivo por isso é o seu organismo, automaticamente a gente já pensa, putz, fui eu não fui capaz, eu não soube fazer. Né? E é por isso que a gente tem que quebrar essa culpa, né? Tem que desfazer. A gente é no máximo responsável, no máximo. Agora a culpa não deveríamos ter. E acho que falar a culpa dentro de casa não deve ser bom, né? A culpa foi sua, né? Tá vendo? A gente tá fazendo isso aqui. Quem que foi culpada nisso? Se eu for, né? Você sabe que eu dou uma dica terapêutica, inclusive, né? Aqui não é um processo terapêutico, mas já trazendo um exemplo, de que quando a gente tem muito ambiente onde as pessoas, elas pedem muita desculpa, né? Assim, desculpa, não era isso. Não quis dizer desculpa. A gente sugere trocar isso, né? E a pessoa que recebe o pedido de desculpa devolve com, não, sem culpa. Não tem culpa. Legal, olha, boa isso. Então eu chego pra você e falo assim, me desculpa, eu me atrasei. Você fala, viu, sem culpa. Não precisa ter culpa. Você se atrasou por algum motivo, tá tudo certo. É um outro jeito de ver. Eu já fazia, sabe o quê? Agora já tá feito, não adianta mais pedir desculpa. Tipo assim, que interessa agora arrumar um culpado? Já tá feita a coisa, então não importa mais. Eu achava que eu tava aliviando, sabe? Mas é uma forma, Porque eu pensava, sabe, não faz diferença se foi a minha culpa ou a tua. Já tá feita. Porque então não adianta arrumar um culpado, sabe? Eu sempre achava assim. Mas isso que tu falou é uma boa. E não no sentido de impunidade, ou de não assumir a responsabilidade, ou de você pode fazer o que você quiser, não tem problema. Mas na verdade, de não carregar esse peso.
peso. Então, olha, realmente, você atrasou, mas não precisa ter culpa. Mas vamos pensar na próxima, o que a gente pode fazer, o que aconteceu, você precisou de ajuda, né? Pra gente poder ir regulando esse comportamento. Sim. Mas é uma alternativa melhor mesmo. E quando a criança começa a tudo que você vai falar, eu acho que é um cala-boca, assim, um cala-boca no sentido, tá, não precisa continuar o assunto. Ela vai falar, ai, minha filha, é pra descer o celular, 9 horas, já são 9h10. Aí a mãe já vai falando, né, já é 10, nosso compromisso, né? Tá bom, mãe, desculpa. Ou não sei o que, desculpa, mãe, tá? Desculpa. Eu acho... Falo desculpa pra mim, daí eu falo, não precisa pedir desculpa. Mas eu sinto que sempre tem um desculpa que parece, tá bom. Desculpa, errei, vamos parar o assunto. Desculpa, Talvez né, se naturalizou, né? Meio que banaliza. Então, como é que a gente... Banaliza Então, eu isso. queria reforçar isso, sabe? Que não precisa ficar pedindo desculpa toda hora. Para de pedir desculpa, você não é culpada, né? Não tá fazendo nada. Para de ai, que desculpa, sabe? Se coloca nessa posição do coitadinho. Sim. E não é legal isso. Sim. Então precisa reverter isso também. Isso é Claro. autoestima. Mas acho que a conversa Não é? é essa. A conversa é essa. Sim, Olha, também. pedidos de desculpa estão acontecendo muito. Vamos não usar mais essa palavra, porque não faz sentido. A gente vai deixar para algumas situações. Essa não. Essa é... Tá, o que você vai fazer? Qual que é a alternativa que você tem? Ou evitar de errar. Vamos evitar o comportamento. Se tá dando errado aqui, evita. Acorda mais cedo, vai não sei o quê, né? Em vez de só se desculpar, tentar não fazer o erro de novo, Exato. né? Também. Gente, processo de aprendizagem, né? Você sabe muito bem, não é fácil, né? O processo não é fácil. Educar não é. não é fácil, bem desafiador, né? Quem que se acha hoje, né? Quer dizer, hoje não, mas na época, sim. Quem que era mais vaidoso, Brian ou Oliver? De maneiras diferentes, porque até nessa lição, o Oliver sempre foi muito vaidoso. Eu muito, ia falar isso do Oliver. sabe? Ele sempre foi. O Brian, do jeito dele, ele tem uma certa vaidade, mas de um jeito mais despojado, mais largado. O Oliver não. Não sei se é porque também o segundo filho, ele tem que conquistar mais o espaço, né? E ele sempre foi querer... até ultrapassava a idade, porque ele não queria ser o irmão menor, mais novo, ele quer ser o irmão que aí bate igual, sabe? Então ele nunca se sentiu inferior só porque eu tenho 4 anos menos, não, eu sou igual, quero andar com os mesmos amigos, então o Oliver sempre teve essa autoestima muito boa, isso é muito dele, assim. E o Brian? O Brian é mais desencanado, mas tudo tá bom, sabe? Ele não... E você estimulava isso, assim? Você via já... Olha, o que eu fazia... O que era bom, o que não era bom, de autoestima dos dois? O que eu fazia no início era assim, o Oliver estragava os brinquedos do Brian, o Oliver era muito assim com o Brian, e eu dizia, Brian, eu não quero mais que tu apanhe do teu irmão, que ele é metade e fica apanhando o tempo inteiro, ele quer, porque tu tem que reagir. Aí um dia o Brian joga o Oliver contra a parede, e ele era não só pela idade, mas ele sempre foi muito maior. E o Oliver começa a chorar, e eu vou lá e grito com o Brian, por que tu jogou teu irmão? Assim que ele falou, mas foi tu que me mandou jogar. Eu falei, putz, meu Deus, eu que mandei. Sabe essas coisas que a gente faz? Eu que falei, tu tem que reagir. Se ele te bater, tu bate nele. Reagiu. Sabe quando tu... E ele reagiu, coitado. Eu vou e dou uma bronca. Quer dizer, a gente faz umas coisas erradas, assim. Mas o Oliver sempre tinha muito orgulho do irmão. Ao mesmo tempo, ele não queria ficar para trás. Mas eu lembro que o primeiro fogo que o Brian tomou, e que teve ficou em coma alcoólica, foi pro hospital, eu lá pensando que ele tinha morrido, foi uma... Sabe quando tu acorda com o telefonema, assim, e dizendo assim, o Brian tá aqui, ele não se mexe, ele bateu o carro, e eu, meu Deus, daí saiu o pai dele, o Oliver de carro, que nem louco, chegar lá, ele tá estirado no chão, assim, como morto. Daí, por sorte, um amigo dele falou, não, tia, ele não tá morto, ele tá vivo, mas eu acho que ele bebeu demais. Leva pro hospital, daí ele tá lá, os caras, acho que já pensam, esses playboyzinhos que bebe, vem dar trabalho e tal, no hospital. Aí o Oliver chega, mãe, eu tenho maior orgulho de ti, por que tu faz isso? Daí eu,
que orgulho do teu irmão, como tu vai ter orgulho do teu irmão que tá aqui bêbado, sabe, quando tu tem essas reações assim, daí eu pensei, putz, o irmão tá ali dando apoio, vai eu e já tiro, que orgulho, sabe, a gente faz umas coisas assim, por compulsão na hora e depois pensa, não precisava, né? Mas na hora que tu fica brava, tu perde um pouco e tu reage, né? É porque por detrás de uma mãe tem um ser humano também em desenvolvimento, né, gente? E tá aprendendo nas situações. Não, e a pronto. preocupação, né? Claro. Vai na ter hora que beber, tem que mexe beber, encher a cara até cair no chão, meu Deus do céu, né? Isso. Caramba, precisava disso. Pois é que o Brian era intenso, ele queria viver a vida muito. Então, tem adolescentes que não tem muita medida, sabe? Quer viver intensamente. Daí os pais... Vivem intensamente também. Vive intensamente. De madrugada, não dorme. Preocupada, onde que anda, cadê? Ai, tô aqui, não sei o que, sabe? Era bem... Intenso. E o Oliver também teve a fase... acho que todos têm uma fase de dar trabalho, né? Mas graças a Deus que a idade vem um amadurecimento e passa. Não é para sempre, né? Eu sempre falo que ainda bem que filho dura, é para sempre, mas a adolescência não é para sempre. A fase passa. Apesar que falam que a adolescência agora não tem mais como antes, 20 e poucos anos, não, porque a adolescência vai até os 30. Falo, coitado desses pais, né? Não acaba nunca essa adolescência. Como assim? Tem um termo que falam que é adultescência, né? É um processo onde... assim, não é um termo oficial, mas observa-se socialmente que os comportamentos que modificam a fase da adolescência para a fase adulta estão demorando um pouquinho mais para ter remissão, né? Então, estão saindo mais tarde de casa, estão buscando responsabilidades mais tarde, mas ainda assim, pelos órgãos oficiais, a adolescência é dos 12 aos 18, até porque algumas determinações também são legais que mudam, né? Tá. Mas isso de sair mais tarde, essas coisas assim, você não acha que também é por uma crise do país? Com certeza, também. Né? A gente está entrando também num... Não, mas é sempre bom a gente falar que, assim, né, a adolescência é uma experiência definida por características biológicas, sociais, individuais, culturais. Então, tem muitas adolescências, né? Falar de uma adolescência, de uma pessoa na periferia, num estado X, é uma adolescência. Falar de uma adolescência de uma pessoa num núcleo familiar, com recurso, é outra experiência. Essa parte biológica, tu fala de hormônios, de toda essa mudança hormonal, né? Que... A puberdade é o evento que determina o início da adolescência, né? Então, é onde a gente começa biologicamente a entender, olha, a partir daqui vão ter comportamentos que não tinham na infância. É uma coisa química, né? Não tem como tu falar 2 mais 2 é 4. É uma coisa muito mais profunda do que... Todo conhecimento, pode ler a bula quantas vezes for, não vai, cada caso vai ser um... Não, sempre, né, assim, até, por exemplo, vamos fazer uma avaliação desse organismo sobre a questão biológica. Você vai ter que olhar para o organismo, né, fazer o exame, entender como é que está esse organismo, o que está se manifestando ali, então tem que sempre ter o olhar individual. Por isso que não é fácil, é complexo. O menino, a adolescência de um menino, nessa parte da autoestima, desse reconhecimento, é muito diferente da menina? Tem coisas que indicam assim, se é de menino, se é de menina? Tem. Em termos individuais, a gente precisa questionar cada menino e cada menina, né? Mas em termos sociais, pensando, né, no como as estatísticas mostram, a gente tem uma experiência pelo universo machista que a gente vive e sexista que determinam facilitadores e dificultadores para o desenvolvimento. Então, isso a gente consegue ver que existem demandas que meninas passam e meninos não. E vice-versa, né? Então, sim, existe pela questão social, por como a sociedade enquadra o que é ser menino e o que é ser menina. Então, espera-se isso, espera-se aquilo, e aí essas vivências... Posição da sociedade. É, posição da sociedade. Certo. Fala-se muito na ideia de que meninas amadurecem mais rápido. Sempre ouvi falar isso. Mas isso é assim, existem casos que sim, mas isso é muito mais uma vertente social para justificar a ideia da gente responsabilizar mais rápido as mulheres do que os homens.
Olha, já começa aí. Às vezes dentro de casa existe essa coisa do assim, mas então você já tem idade pra me ajudar na casa. Vamos ajudar na casa, menina? Mas o menino tá com a mesma idade e ninguém tá falando, viu? Você já tem que ajudar na casa. É bem isso. Já começa o machismo. Ele tá... já começa o machismo. Pois é. Não, e fisicamente, parece que a menina desenvolve antes, né? O menino, porque tu vê na escola, assim, os meninos estão menores, mais menininhos, assim, e a menina desabrocha, ela dá um estirão antes, põe corpinho antes, e daí depois vem o menino. Pode ver que sempre as meninas estão mais altas, na entrada da adolescência, as meninas são mais altas, tanto que elas começam a namorar meninos mais velhos, na classes avançadas, porque os coleguinhas estão pequenininho, mais criança, sabe? Porque a menina, ela dá um estirão antes, hormônios já começam a aparecer, né, no peitinho, tudo, que os meninos não mostram tão cedo, eles vêm depois, sabe? O único argumento biológico que a gente tem é que, de fato, as modificações da puberdade no corpo no corpo da fêmea, né, que é assim que a gente usa dentro do sexo biológico, elas são mais intensas e mais marcantes, né? Meninos também têm ciclo hormonal, mas não tem ciclo menstrual. Então, o processo do corpo da mulher sofre muitas interferências. Agora, as outras características a gente tem que olhar socialmente para entender, né? O que é daquele grupo, o que é daquela sociedade. Tanto que se a gente olhar para outros países, a gente vai ver outras regras sendo colocadas ali, né? Assim, exigências são outras, determinações são outras. Por isso que é complexo, né? É muito complexo. Culturalmente, brasileiro, e principalmente as mães brasileiras, como, em geral, acho que latina, né? Tem essa coisa do filho embaixo da asa e ser mais protetora, e ser mais assim... Porque eu vejo o tempo que eu morei lá fora, 15 anos... Vai. Não quero saber se tem dinheiro, se é porque a gente estava até falando dessa coisa social, né, da situação, que às vezes quer ficar com o filho. Isso é coisa, na verdade, da mãe, do pai brasileiro, que querem os filhos juntos. Eles querem, primeiro vai se formar. Lá não. Tendo dinheiro ou não tendo, o teu filho com 15 anos tem que morar sozinho, tem que pagar suas contas, não é só sair de casa e o pai mantendo. Não, eu sei porque eu alugava a casa de uma pessoa que tinha dinheiro e ela mesma me contou. Não, minha filha está trabalhando, estudando, trabalha de noite de garçonete, daí com o dinheiro que ela ganha, ela paga as comprinhas dela, as coisas dela. E era uma mãe que tinha dinheiro, mas é a coisa da americana também. 15 anos, vai. Trabalhar fora, se vira, vai morar sozinha. E a gente não, a gente vai adiante. Isso são muitos aspectos, né? E culturalmente a interferência acontece. Essas horas assim que eu escuto isso, eu falo, ai meu Deus, será que eu tô fazendo errado? Mas a gente isso sempre que eu acha falo, que está fazendo, Bianca. Infelizmente, a gente o poder ou não poder, ou depende, né? A gente vai ter que olhar cada caso Mas o que a gente não quer, de fato, é enaltecer esse sistema de cobrança do quanto pode ser feito errado, quanto pode ser feito certo. Então, que a gente não sinta essa dor de estar errando. Ok, posso não estar fazendo o melhor, vamos ver o que eu posso fazer, para que lado que eu posso ir, esse é o objetivo. Mas aí, para isso, entra um profissional... Né, eu acho que o psicólogo, tem mãe que acha que resolve sozinha, né? Por isso que eu falei no início ali, a gente acha que com amor e educação, que a gente sabe por experiência de como foi ensinado, vai conseguir. E às vezes não pede uma ajuda achando que dá conta. E nem sempre consegue. Não, e não precisa dar conta, então, né? Mas a sociedade vai exigir que ela dê conta, né? Tem isso, né? Assim, como assim? Nossa, seu filho não tá sendo assim, a culpa é sua. Que mãe tem? Cadê a mãe dessa criança? Bem né? assim. Então, cobra-se esse desempenho, né? Mas hoje a gente sabe que o conhecimento tá aí, é super importante as pessoas irem atrás. A sociedade, ela alcançou esse saber, então tem que ir atrás. Fontes adequadas sempre, pessoas responsáveis, profissionais adequados, mas dá para ir atrás, sim. Olha que delícia! Que papo bom. Se deixasse, a gente não vai, termina nunca, né? Assunto não falta. Dri, a gente vai entrar aqui mais pro finalzinho da nossa conversa e a gente tem um bate-papo que são algumas perguntas que a gente vai fazer para você e você só pode responder sim, não ou depende. Não é pode ou não depende. Não, é sim, não, sim, não ou depende. Tá bom. Só isso. Caso você queira justificar, fica à vontade. Mas a gente não exige que você justifique. Ser mais prática. Quem tá assistindo depois, vai lá nas suas redes, pergunta pra você se quer saber por que sim ou por que não. Tá legal. Vou eu.
Você sente falta da sua adolescência? Se não, ou depende? Depende. Boa. Depende. Você viveria sua adolescência de novo, se pudesse? Sim. Você tem algum trauma desse período? Não. Olha, convicta, né? Convicta. Você viu? Gostei. Convicta. Eu demoraria horas para responder essa. Né? Você, Também. Eu acho que eu demoraria. você já mentiu na sua adolescência para se livrar de uma bronca? Sim. Ah, aquele bando de irmão. É, né? Você experimentou tudo que você queria na sua adolescência? Não. Experimentaria hoje? Sim. 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 Muito bem, e para finalizar, a gente quer te fazer um pedido. O pedido é que você dê um recado para uma adolescente ou uma criança que está chegando na adolescência, entrando na adolescência. O que você acha que ela precisa ouvir de você? Que já passou pela sua adolescência, que já criou adolescentes, toda a experiência que você teve. O que essa adolescente ela precisa ouvir de você? Tá. A gente escolheu uma adolescente, a gente vai pôr aqui na tela e você diz para ela. Tá legal. Tá bom? O que essa adolescente precisa ouvir de você? Esta criança que vai ser uma adolescente. Olha aí, nossa, de onde é que vocês acharam, viu? Que legal, bonitinho. O que essa criança, se eu tivesse que dizer para ela? O que você diria para ela? O que ela precisaria ouvir de você, você acha? Eu acho que é tão complexo também. É que assim, ela teria que ser menos preocupada com os outros, menos, não digo egoísta, mas um pouco pensar nela primeiro. Pode dizer para ela. Ela se preocupou muito com os outros sempre. Ela sempre quis proteger todo mundo e se desproteger um pouco. Acho que ela podia ter sido mais forte, assim, no sentido de ser adolescente, que eu acho que eu não tive essa imaturidade da adolescência, sabe? Isso eu sinto falta um pouco. Talvez, eu não sei se foi bom ou ruim, mas eu não fiz tanta coisa errada, sabe? Eu não tive essa... Eu acho que eu preocupava tanto com não errar, não magoar meu pai e minha mãe, que eu fiz tudo muito certinho. Eu acho que a adolescente tem esse direito, né? De fazer coisa errada, de... Hoje, essa menininha, ela é livre? Bem mais, mas ainda não é 100%. Também ainda tem muita coisa ainda. É difícil se libertar, assim, quando passou uma vida inteira fazendo isso. Eu sou ainda assim, não sou totalmente livre disso. É uma coisa difícil, né, a gente mudar 100%, mesmo sabendo que seria melhor, mas vem muito forte, assim. Mas essa menininha aí hoje, ela tá feliz? Tô feliz. Não, é que a gente sempre acha que podia ser melhor, a gente sempre quer ser melhor. Eu queria, né, muita coisa ter sido melhor ou ser melhor. A gente tenta, mas eu me cobro muito, sempre me cobrei. Então, acho que é isso, a gente se cobrar menos, né? Menos, não ter medo de errar. Eu também sempre tive um pouco de medo de errar. Sempre querendo agradar os outros. Viu, menininha? Viu, menininha? Vai lá. Vai à luta, não tenha medo de errar. Essa imaturidade da adolescência é boa também, né? Deixa para os pais se preocuparem, né? E não a gente querer ser tão adulta e madura. Não é bom, eu acho. Muito bem, dona Adriana. Muito bem, Adri, obrigado. Que surpresa Obrigado boa, não pela esperava. Não? Muito interessante isso, não. Muito inusitado, assim, porque é difícil falar da gente, né? Porque pega a gente, opa, peraí, como é que era? Assim, é uma coisa difícil, é bom falar dos filhos, falar da gente é bem mais difícil. É difícil olhar pra gente mesmo, é difícil. Não, mas quem nunca
teve eu acho que assim, quando tu acostuma a ter um psicólogo, ter uma terapia, tu aprende a falar de ti, né? E eu nunca tive, então eu acho que daí tá o bloqueio também. Mas mandou muito bem, falou muito sobre si aqui, muito bom, eu muitas não tenho mensagens. muita papa na língua, eu sou assim de falar, eu não Ótimo. tenho medo, eu acho que mesmo tendo errado, mesmo tendo fazer, a gente tem que falar, que eu acho que se tu pode ajudar alguém, É isso. né, e falando, ó, eu errei, mas eu errei, e pronto. Não adianta querer mostrar que fez tudo certo, como até hoje que eu comentei isso com a Bianca, tem mães que falam tão bem dos seus filhos que tu começa, nossa, eu fiz tudo errado, meu filho é isso, meu filho tá ruim, não, meu só tira 10, meu não sei o quê, sabe? Não expõe as fragilidades da tua criação, do jeito que é teu filho, e só fala a parte boa. Eu sempre falava as ruins, talvez nem fosse bom, mas eu falava, sabe? Eu colocava e desabafava, contando os problemas, contando também as coisas boas deles, mas eu nunca escondi nada, assim, da minha criação, do jeito... É exatamente o que eu falei para vocês, é o que foi, então... Que bom. Eu acho que é melhor falar a verdade, que se eu posso ajudar alguém, né? Não, e o diálogo é o início de tudo, né? Sim, sem dúvida. Sem Diálogo. dúvida. E o que a gente fez aqui foi isso, a gente abriu um diálogo com você aí. Então tenha diálogo em casa com aquele adolescente, aquele pré-adolescente que está sob a sua responsabilidade, sendo você pai, mãe, educador. Não importa, se tem alguém ali sob a sua responsabilidade que precisa ser escutado, escute, né? Ouça e troca ideia. Mesmo que ele fale assim pra você, isso era no seu tempo, no meu tempo é diferente, não tem problema porque ele tá certo, tá? Né? Ele tá certo, no tempo dele é diferente, então vamos ter a capacidade, a humildade de trocar e perceber que ele tem razão. Muito bom. É isso. Muito bem, obrigado, Adri. Obrigada a vocês. Mais um bi. Mais Beijo. obrigada, Adri. Obrigada. Amei você aqui. Também, amei. Obrigado você de casa que está com a gente, mais um episódio. E se você tem alguma dúvida, se você tem alguma pergunta para o Guguinha, quer me perguntar alguma coisa, para os nossos convidados, fique à vontade. Aqui é troca com vocês, para vocês. Beijo. Tá dito. Beijo. Tchau. Ai, que lindo.